Não desistam da projeção astral consciente, não desistam da projeção astral lúcida. É muito comum eu ver uma galera desistindo porque fala que não consegue passar do sonho lúcido. E o sonho lúcido realmente muitas vezes nem é a projeção astral, mas em alguns momentos é uma projeção semiconsciente sim. Mas a ideia aqui é que você encontre a projeção totalmente lúcida e totalmente consciente. Somente assim você vai ter a certeza indubitável e absoluta. Fala pessoal, tudo beleza? Tudo tranquilo? Eu sou o Rafael Pacheco e hoje vou falar com vocês sobre a projeção da consciência. Quando a gente fala em projeção da consciência, seja projeção astral ou seja projeção mental, é importante que a gente perceba que esse fenômeno é relatado por quase todas as culturas do mundo ao longo dos milênios. A gente encontra relatos e citações em diversas civilizações. Citações na civilização chinesa, pelos mestres taoístas, pelos antigos mestres taoístas, como por exemplo o enigmático Sin. Também nos textos sagrados da Índia antiga, se a gente der uma olhadinha nos Upanishads, nas escolas mais antigas de yoga, como as escolas de Hatha Yoga, como o Tantrismo, no budismo tibetano também, no tão conhecido Livro dos Mortos do Egito Antigo, nas iniciações esotéricas, ocultistas, nas iniciações teosóficas, no tão conhecido arrebatamento espiritual descrito pelo apóstolo Paulo na Bíblia, e também encontramos relatos com bastante riqueza de detalhes quando a gente se refere às culturas indígenas, também quando falamos da civilização maia, da civilização asteca, e quando falamos da cultura da Grécia Antiga, também a gente encontra um vasto material. Na verdade, os gregos até comparam a divindade, o deus Hipnos, o deus do sono, com o deus Thanatos, que é o deus da morte. Eles dizem que não tem muita diferença entre eles. Eles enxergam no processo do sonho uma espécie de emancipação da alma, uma espécie de emancipação temporária da alma. Os gregos falam bastante desse processo de ida do homem para o mundo dos deuses, para o mundo celestial ou até infernal, e depois do retorno dele para o mundo material, tá? Com metáforas e também com certas iniciações. E também eu acho importante a gente ressaltar que a projeção da consciência, a projeção astral ou a projeção mental, ela acontece com pessoas de todos os sexos, de todos os credos, de todas as etnias, de todas as idades, ou seja, independe de sexo, de raça, de religião, de etnia, até porque é um fenômeno inato a todo ser humano, acontece com todo mundo em maior ou em menor grau. A verdade é que todos se projetam para fora do corpo em algum grau, seja consciente, seja inconsciente, seja semiconsciente. E eu posso afirmar que, sem sombra de dúvidas, a experiência de saída do corpo consciente, a experiência de projeção da consciência, seja a projeção astral ou a projeção mental, que é um pouquinho mais difícil manter a consciência, é sem sombra de dúvidas uma das experiências mais poderosas e libertadoras que um ser humano pode ter. E por que disso? Porque você comprova de forma direta que a vida é imortal, que a vida continua. É a percepção pura e direta de que nós somos muito mais do que meros corpos de carne, passageiros, temporais. Somos consciências eternas, consciências imortais, além de qualquer corpo físico, além de qualquer veículo temporal. E é por isso que eu digo que a projeção da consciência, ela nos mostra que o nosso corpo físico é apenas um veículo. Necessário nesse momento? Sim, mas temos que entender que é provisório e impermanente. E quando você tem uma experiência de projeção astral totalmente lúcida, totalmente consciente, você percebe de maneira inequívoca que você é um espírito imortal, que você está muito além da matéria, que você é uma consciência muito além dos limites físicos. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla, por isso que eu falo tanto de projeção astral aqui no canal. Porque quando a gente tem uma única experiência, digamos que você tenha uma única experiência de projeção astral totalmente lúcida e consciente, onde você é senhor de si, onde você enxerga com a mesma clareza do que aqui em vigília, você tem a mesma consciência. Na verdade, você enxerga o próprio mundo físico e muitas vezes muito além do próprio mundo físico, tá? Isso eu vou falar em outros vídeos com calma. Mas quando você tem uma única experiência de projeção astral ou de projeção mental totalmente lúcida e consciente,
a sua vida muda por completo, porque você percebe de forma direta, de forma objetiva, sem precisar ler em nenhum tipo de livro, sem precisar participar de nenhum tipo de fraternidade, sem assistir nenhum tipo de canal no YouTube, por mais que seja interessante. Você percebe por conta própria, saindo do corpo, vendo o mundo como ele realmente é, vendo seu corpo deitado na cama, vendo você consciente acima dele e muitas vezes você modificando o seu padrão vibratório e entrando em outras dimensões. Inicialmente, as projeções astrais que eu tinha com total lucidez e consciência eram no meu quarto, quando eu ainda era solteiro e morava com a minha mãe e com meu irmão. Com o tempo, eu fui conseguindo ter projeções conscientes fora do meu âmbito familiar, fora da minha estrutura energética mais confiável, porque às vezes é difícil você permanecer lúcido quando você vai muito longe ou quando você muda de dimensão. Esse é um papo longo que vai demandar diversos vídeos. Mas o que eu quero falar para vocês é o seguinte: não desistam da projeção astral consciente, não desistam da projeção astral lúcida. É muito comum eu ver uma galera desistindo porque fala que não consegue passar do sonho lúcido. E o sonho lúcido realmente muitas vezes nem é a projeção astral, mas em alguns momentos é uma projeção semiconsciente sim. Mas a ideia aqui é que você encontre a projeção totalmente lúcida e totalmente consciente. Somente assim você vai ter a certeza indubitável e absoluta. Não desistam, pratiquem exercícios, leiam, estudem sobre projeção astral. Saturem a mente de vocês com essa informação que na hora adequada, que no momento certo, a projeção lúcida e consciente acontecerá. E não esqueçam sempre de pedir a ajuda dos mentores, dos amparadores, dos mestres, dos guias espirituais. E sempre que possível, se coloquem à disposição deles para algum tipo de trabalho de caridade ou de amparo, de assistência no plano astral. E galera, deixa nos comentários também para eu saber se vocês têm experiência de projeção astral consciente, se vocês já tiveram pelo menos uma experiência que não seja totalmente lúcida, mas que seja naquele processo de semiconsciência com alto grau de lucidez. Se você já teve algo parecido, se você já teve paralisia do sono, se você já teve a catalepsia projetiva, né, que é essa paralisia, ou se você já se sentiu escorregando na hora de dormir, ou quando você dá aquele solavanco entrando no sono, normalmente é um pouquinho da soltura energética acontecendo. E se vocês têm muitos sonhos lúcidos de uma forma geral, coloquem aí nos comentários para eu saber como é que está essa relação de vocês com a projeção astral. E contem comigo no que eu puder ajudar. Beleza? Desde já o meu muito obrigado e, como eu sempre digo, Namastê.